Era verão quando aconteceu. Eu tinha uns 12 anos e fui passar as férias na casa da minha avó lá no sítio da família. Era uma propriedade antiga, daquelas que já tinham visto várias gerações nascer e morrer. A casa principal era uma construção de fazenda do começo do século passado, com paredes grossas de adobe e janelas de madeira que precisavam de força para abrir. O sítio ficava a uns 15 quilômetros da cidade mais próxima, no meio de uma região cheia de colinas. Não tinha vizinho por perto, só mato e mais mato. O único som à noite era dos bichos do mato e do vento passando pelos eucaliptos que meu bisavô tinha plantado décadas atrás. A casa tinha aquele cheiro característico de lugar antigo, uma mistura de madeira velha, naftalina e o cheiro doce das goiabadas que minha avó fazia. O assoalho era todo de tábuas largas que rangiam mesmo quando não tinha ninguém andando. Às vezes, sentado na sala, dava para ouvir o piso estalando lá no corredor, como se alguém tivesse passando. Eu sempre dormia no mesmo quarto quando ia para lá. Ficava no fundo da casa, com uma janela que dava para o pomar. Tinha uma cama antiga de ferro, daquelas com cabeceira trabalhada, um guarda-roupa enorme que rangia quando abria e uma cômoda com um espelho que já estava meio manchado pelo tempo. O colchão era de palha e fazia um barulho característico quando a gente se mexia. Durante o dia, eu ajudava minha avó nas tarefas do sítio. Acordava cedo para catar os ovos no galinheiro, dava milho para os porcos, ajudava a regar a horta. À tarde, subia nas árvores para pegar fruta ou ia pescar no açude que tinha mais abaixo. Era uma vida simples, mas gostosa. Naquela noite específica, eu tinha ido dormir cedo, cansado depois de um dia ajudando a consertar a cerca do pasto. Minha avó tinha feito frango com quiabo para o jantar, e eu comi tanto que mal conseguia me mexer. Apaguei o lampião. Não tinha luz elétrica naquele quarto e dormi quase instantaneamente. Acordei de repente no meio da noite. Não tinha barulho de trovão, nem cachorro latindo, nem nada que pudesse ter me acordado. Só aquela sensação ruim, sabe? Como se tivesse alguém no quarto comigo, me observando. A lua entrava pela janela, criando sombras estranhas no quarto. O guarda-roupa parecia um gigante encurvado, e o espelho refletia uma luz pálida que deixava tudo com uma aparência fantasmagórica. Foi quando virei para o lado da cama que vi aquilo que nunca mais saiu da minha cabeça. Debaixo da cama, bem devagar, dedos começaram a aparecer. Não eram dedos normais. Eram compridos demais, finos demais, brancos como cera derretida. Primeiro apareceu um, depois outro, depois mais um. Eles se moviam de um jeito estranho, como se tivessem mais articulações do que deveriam ter. Os dedos seguravam na borda do colchão e pareciam estar puxando alguma coisa para fora. Mas eles não paravam de sair nunca. Continuavam aparecendo, cada vez mais longos, como se não tivessem fim. Dava para ouvir o som deles arranhando o assoalho de madeira, fazendo um ruído que parecia unha em quadro negro. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia gritar, não conseguia nem piscar. Era como se meu corpo tivesse virado pedra. Só ficava ali, deitado de lado, vendo aqueles dedos horríveis se moverem. De vez em quando, os dedos sumiam um pouco, como se estivessem se recolhendo. Mas logo voltavam, ainda mais numerosos. E o pior, às vezes dava para ouvir uma respiração vindo debaixo da cama. Uma respiração pesada, úmida, como se fosse de alguma coisa muito grande. Fiquei assim a noite inteira. Via as sombras mudarem conforme a lua se movia no céu. Via a escuridão ficar mais densa quando nuvens cobriam a lua. E aqueles dedos continuavam ali, se movendo, arranhando, puxando. Só quando o primeiro raio de sol entrou pela janela e o galo cantou lá no terreiro é que os dedos começaram a se recolher. Foi um processo lento, quase como se estivessem com preguiça de ir embora. O último dedo sumiu exatamente quando minha avó gritou da cozinha que o café estava pronto.
Esperei mais uns minutos, o coração ainda batendo forte antes de ter coragem de sair da cama. Quando finalmente levantei, me ajoelhei no chão e olhei embaixo. Nada. Só umas caixas velhas que minha avó guardava ali, cheias de roupas antigas e fotos amareladas. Mas quando olhei para o assoalho do lado da cama, meu sangue gelou. Tinha marcas no chão. Arranhões fundos na madeira, como se unhas muito afiadas tivessem raspado a noite inteira. O estranho é que as marcas formavam desenhos, pareciam letras, símbolos de algum alfabeto desconhecido. Nunca contei para minha avó. Ela já era bem idosa e tinha o coração fraco. Não queria assustar ela. Meus pais iam achar que era pesadelo de criança. Então guardei esse segredo só para mim. Nas férias seguintes, quando voltei para o sítio, a primeira coisa que fiz foi olhar aquelas marcas no chão. Ainda estavam lá, e toda vez que dormia naquele quarto, colocava as malas embaixo da cama, fechando qualquer espaço por onde aqueles dedos pudessem sair. Anos depois, já adulto, eu estava ajudando a limpar o sótão da casa depois que minha avó faleceu. Foi quando achei um baú velho cheio de papéis amarelados. Entre cartas e documentos antigos, encontrei um diário. Era de uma tia-avó minha que tinha morado naquela casa no começo do século. Com a letra tremida e a tinta desbotada pelo tempo, ela descrevia ter visto mãos pálidas e compridas saindo debaixo da cama, quando era menina. Escreveu que ninguém acreditou nela, que disseram que era imaginação de criança, mas ela jurava que era real. O diário também mencionava que, segundo as histórias antigas da família, o terreno onde a casa foi construída era um antigo cemitério indígena. Dizia que antes da casa existir, os nativos faziam rituais ali e que algumas almas nunca encontraram descanso. Hoje, sempre que durmo em casa antiga, principalmente no interior, verifico embaixo da cama antes de me deitar. Sei que parece paranoia, mas depois do que vi, aprendi que algumas precauções fazem sentido. E as marcas? Ainda estão lá no assoalho daquele quarto, mesmo depois de todos esses anos. Às vezes, me pergunto se aqueles dedos ainda aparecem para alguém, se outra criança já passou pelo mesmo terror que passei. Na roça, a gente aprende que tem coisas que não se explica. Tem presenças que habitam lugares antigos, e às vezes elas querem nos lembrar que estão ali. Só sei que nunca mais dormi tranquilo em cama que tem espaço embaixo. Porque no fundo, bem no fundo, ainda tenho medo de ver aqueles dedos brancos aparecendo na escuridão. Trabalhei por anos numa fazenda centenária que ficava a uns 80 quilômetros da cidade. Era uma dessas propriedades antigas que já viu de tudo. Época do café, da escravidão, da ferrovia. O lugar tinha história e muitas delas não eram bonitas de se ouvir. No meio da propriedade tinha um galpão velho que chamava a atenção. Era uma construção enorme de madeira, com aquela arquitetura típica dos armazéns de café do século passado. No térreo do galpão a gente guardava ração para os animais, ferramentas, peças de trator, essas coisas. Era um lugar normal durante o dia, com cheiro de óleo velho misturado com ração. Mas o sótão, esse era outra história. Ninguém subia lá fazia décadas. A porta que dava acesso à escada tinha um cadeado enferrujado que ninguém sabia onde estava a chave. Os peões mais novos achavam que era só um sótão velho e empoeirado. Mas os trabalhadores antigos sabiam que tinha algo errado ali. E eu descobri do pior jeito possível. Tudo começou quando comecei a perceber uns barulhos estranhos vindo de cima toda noite. No começo, achei que era bicho, gambá, rato, essas coisas. Mas não era barulho de animal. Era som de passos. Passos pesados, lentos, que andavam em círculo pelo assoalho velho. Sempre começavam depois das 10 da noite, quando todo mundo já tinha ido dormir. E só paravam quando o galo cantava de madrugada. Os outros trabalhadores também ouviam, mas ninguém falava muito sobre isso. Era um daqueles assuntos que todo mundo evitava.
O velho capataz, seu Antônio, que trabalhava na fazenda há mais de 40 anos, só dizia: "Tem coisa que é melhor deixar quieta." Mas eu era curioso e teimoso. Depois de semanas ouvindo aqueles passos, decidi que precisava descobrir o que era. Numa sexta-feira, depois do trabalho, peguei um pé de cabra e quebrei o cadeado velho da porta. As dobradiças rangeram quando abri, soltando uma nuvem de poeira que me fez tossir. A escada era íngreme e estreita, cada degrau rangia como se fosse quebrar. O cheiro de mofo e coisa fechada era forte, quase sufocante. Subi com uma lanterna potente na mão, o coração batendo forte no peito. Quando cheguei no topo, vi que o sótão era maior do que eu imaginava. O teto era alto, com vigas de madeira escura cruzando de um lado para o outro. O lugar estava cheio de coisas velhas, sacas de café apodrecidas, móveis quebrados cobertos de teia de aranha, ferramentas enferrujadas, caixotes que deviam estar ali desde a época do Império. A poeira era tão grossa no chão que dava para ver pegadas. Minhas próprias pegadas enquanto eu andava. Foi quando apontei a lanterna para o canto mais escuro do sótão que vi. Uma sombra agachada, curvada sobre si mesma, que não parecia fazer parte daquele amontoado de coisas velhas. No começo, achei que era mais um móvel coberto de pano, mas então ela se mexeu. Devagar, muito devagar, aquela sombra começou a se erguer. Não fazia barulho nenhum, era como se flutuasse. Minha mão tremia tanto que a luz da lanterna dançava nas paredes. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meus pés pareciam pregados no chão. Quando a sombra se virou para mim, senti meu sangue gelar. Eram 2 olhos brancos, completamente brancos, sem pupila, sem íris, sem nada. Só aquele branco leitoso brilhando na escuridão. Não tinha rosto definido, não tinha forma clara. Era só uma massa escura com aqueles olhos terríveis me encarando. O que aconteceu depois é meio confuso na minha memória. Lembro da sensação de cair, do mundo girando, da escuridão me engolindo. Quando acordei, estava no chão da cozinha da sede, com todo mundo em volta me chamando. Alguém tinha me encontrado desmaiado no meio da escada do galpão, com a lanterna ainda acesa na mão. Minha cabeça doía, tinha um galo enorme na testa. Os outros trabalhadores me olhavam com uma mistura de preocupação e medo. Quando contei o que tinha visto, alguns riram nervosos, outros desviaram o olhar. Mas seu Antônio, o velho capataz, ficou sério, muito sério. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, ele me chamou para conversar. À luz de um lampião, com voz baixa, contou uma história que me arrepiou até a alma. Disse que há muitos anos, na época que a fazenda ainda tinha escravos, um deles tinha sido acusado de roubar café. Como castigo, foi trancado no sótão do galpão. Deixaram ele lá por dias, sem água, sem comida. Quando foram abrir, encontraram ele morto, com os olhos arregalados de terror. Dizem que ele morreu olhando alguma coisa, seu Antônio sussurrou. Alguma coisa que ninguém mais conseguiu ver. Desde então, o espírito dele ficou preso lá em cima, andando em círculos, procurando uma saída que nunca vai encontrar. Depois desse dia, os passos continuaram. Mas agora tinha algo diferente. Além dos passos, às vezes dava para ouvir um arrastar, como se algo pesado fosse puxado pelo chão. E nas noites mais quietas, quando não tinha nem barulho de grilo, dava para ouvir sussurros vindo lá de cima. Palavras em uma língua que ninguém entendia. Ninguém mais subiu naquele sótão. Colocaram um cadeado novo na porta, mais forte que o anterior, e todo mundo fingiu que aquela parte do galpão não existia. Mas os barulhos continuaram, noite após noite, ano após ano. Um dia, uns pesquisadores vieram na fazenda para estudar a arquitetura antiga. Quando pediram para ver o sótão do galpão, seu Antônio foi firme. Não tem nada lá em cima, só poeira e rato. Os pesquisadores insistiram, mas quando ouviram os passos durante a noite, foram embora no dia seguinte sem nem se despedir.
Eu continuei trabalhando na fazenda por mais alguns anos. Aprendi a conviver com os passos, com os sussurros, com a sensação constante de que algo me observava quando passava perto do galpão. Mas nunca mais subi aquelas escadas. Nunca mais quis ver aqueles olhos brancos. Antes de ir embora definitivamente, numa das minhas últimas noites na fazenda, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Acordei de madrugada com a sensação de que alguém me chamava. Era uma voz fraca, distante, vindo da direção do galpão. Quando olhei pela janela, vi uma luz pálida brilhando nas frestas do sótão. Não era luz de lanterna nem de lampião. Era uma luz fria, azulada, que pulsava como um coração. Fechei a cortina e voltei para a cama. Algumas coisas é melhor não investigar. Alguns mistérios é melhor deixar sem solução. O sótão daquele galpão guarda segredos que talvez nunca devam ser revelados. Hoje, sempre que passo por uma fazenda antiga e vejo aqueles galpões velhos, sinto um arrepio na espinha. E me pergunto quantas almas perdidas ainda vagam por sótãos empoeirados, presas entre este mundo e o próximo, condenadas a caminhar eternamente em círculos, procurando uma paz que nunca vão encontrar. Quando eu tinha uns 18 anos, fui trabalhar numa fazenda lá no interior, bem no meio do nada. Era um daqueles lugares que para chegar tinha que pegar estrada de chão por horas, atravessar pontes de madeira podre, passar por morros que quando chovia viravam um inferno de lama. A fazenda era enorme, tinha mais de 1000 cabeças de gado, plantação de milho e feijão a perder de vista e um mato fechado que ninguém sabia direito onde terminava. Eu era novo na lida, tinha acabado de chegar da cidade. O trabalho era duro. Acordava às 4 da manhã para o primeiro ordenha, passava o dia inteiro no sol cuidando do gado, consertando cerca, essas coisas. À noite, dormia numa casinha de pau a pique junto com os outros peões, lá perto do curral. Foi depois de umas 2 semanas que as coisas começaram a ficar estranhas. Os bois, que normalmente eram tranquilos, começaram a ficar agitados sem motivo aparente. Eles se amontoavam num canto do pasto, longe da beirada do mato, e não queriam pastar direito. À noite, ficavam mugindo baixo, com medo, igual criança chorando. O velho capataz, seu Joaquim, que tinha nascido e se criado naquela terra, dizia que quando o gado fica assim, é porque está sentindo alguma coisa ruim por perto. Bicho sente o que a gente não vê, ele falava, cuspindo no chão. Tem que ficar esperto. E ele tinha razão. Numa noite específica, eu já tinha me deitado depois de um dia pesado de trabalho. A lua estava fraca, quase não iluminava nada, e uma neblina fina começava a subir do rio. De repente, acordei com um uivo que veio lá do fundo do mato. Não era uivo de lobo-guará, nem de cachorro do mato. Era um som que começava agudo e ia ficando grave, tipo um lamento que cortava o silêncio da noite. Gelou minha espinha na hora. Os outros peões também acordaram. Ficamos todos parados, ouvindo aquele som medonho que ecoava pelo vale. Os bois no curral começaram a ficar ainda mais agitados, batendo os cascos no chão, mugindo alto. Peguei a espingarda velha que a gente usava para espantar onça e saí para ver o que era. Eu sabia que era burrice, mas na roça a gente é responsável pelo gado. Se tem alguma coisa rondando, precisa espantar antes que mate algum bezerro. A lanterna de querosene balançava na minha mão trêmula enquanto eu andava em direção ao mato. As sombras dançavam nas árvores, fazendo parecer que tudo estava se mexendo. O cheiro de terra molhada e mato fechado era forte, e o silêncio depois daquele uivo era ainda pior que o próprio som. Quando cheguei na beira do mato, parei. Tinha uma clareira ali que a gente usava para jogar bola nos domingos. Foi aí que eu vi aquela coisa pela primeira vez. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver com perfeição. Era um bicho enorme, devia ter mais de 2 metros de altura.
Os ombros eram largos que nem tronco de jatobá, e ele estava em pé sobre duas pernas, igual gente. Mas não era gente, não. O corpo era coberto de pelos escuros, e a cabeça era uma mistura de homem com bicho que nunca vi igual. O pior eram os olhos, vermelhos, brilhando no escuro igual brasa de fogão a lenha. Quando ele me viu, parou. Não fugiu, nem avançou. Só ficou ali me encarando. Eu sentia aqueles olhos queimando na minha alma, igual fogo atravessando meu peito. Minha mão tremia tanto que mal consegui levantar a espingarda. Quando apontei para cima e dei um tiro para o alto, só para assustar, aquela coisa soltou um grito que parecia mistura de bicho com grito humano. Um som que nunca saiu da minha cabeça. Ele saiu correndo para o mato, mas não do jeito que bicho normal corre. Corria nas duas pernas mesmo, com uma velocidade absurda, sumindo na escuridão antes que eu pudesse pensar em dar outro tiro. Voltei para a casinha tremendo. Os outros peões tinham ouvido o tiro e estavam todos acordados. Quando contei o que tinha visto, uns riram, outros ficaram sérios. Seu Joaquim não riu. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você viu o bicho-homem? Meu avô contava que ele sempre viveu nesses matos. É mais velho que a fazenda, mais velho que tudo por aqui." Depois dessa noite, ele apareceu mais vezes, sempre de madrugada, sempre perto do curral. Eu aprendi a reconhecer os sinais. Primeiro, os bois ficavam agitados, depois vinha aquele uivo horrível. E então eu via aqueles olhos vermelhos brilhando no escuro. Toda vez que isso acontecia, eu dava um tiro de espingarda para o alto e ele sumia. Uma vez, resolvi seguir os rastros dele quando amanheceu. As pegadas eram enormes, maiores que pé de gente normal, com marcas de garras fundas no barro. Segui por uns 2 quilômetros mata adentro, até que as pegadas chegaram na beira do rio que cortava a fazenda. Ali, elas sumiam, como se ele tivesse atravessado nadando ou simplesmente desaparecido na água. Os caboclos mais velhos da região tinham suas teorias. Uns diziam que era lobisomem, outros falavam que era o curupira. Tinha quem dissesse que era alma de escravo fugido que morreu no mato e virou assombração. Seu Joaquim contava que na época do pai dele, um homem tinha sido amaldiçoado por mexer com macumba e se transformado naquele bicho. O que sei é que ele nunca atacou o gado diretamente. A gente achava bicho morto no pasto às vezes. Um tatu, uma paca, sempre com marcas de garras fundas e o sangue todo drenado. Mas nunca pegou boi nem bezerro. Era como se tivesse algum tipo de código que ele seguia. Fiquei 1 ano e meio naquela fazenda e durante todo esse tempo as aparições continuaram. Às vezes passavam semanas sem nada, às vezes ele aparecia várias noites seguidas. Aprendi a dormir com a espingarda do lado da cama e com o ouvido atento. Teve uma noite que nunca vou esquecer. Era época de lua cheia e eu tinha saído para fazer a ronda noturna. Quando passei perto do curral, vi ele de novo. Mas dessa vez, ele não estava só me olhando. Estava ajoelhado perto da cerca, com as mãos, ou seria melhor dizer garras, apoiadas no chão. E estava chorando. Eu juro que ouvi soluços, tipo gente mesmo. Naquela noite eu não dei tiro de espingarda. Fiquei ali parado, olhando aquela criatura chorar sob a luz da lua, até que ele levantou e sumiu no mato devagar, sem pressa. Sei lá por quê, mas naquela noite eu senti mais pena do que medo. Até hoje evito passar por aquela região quando volto para visitar a família. E quando preciso ir, nunca vou sozinho. Nas noites escuras, quando não tem lua, às vezes ainda ouço aquele uivo ao longe. E sei que ele ainda está por lá, naquele mato sem fim, com seus olhos vermelhos vigiando, esperando sei lá o quê. Os novos peões da fazenda às vezes acham que é lenda, história para assustar novato. Mas eu sei o que vi. Na roça tem muita coisa que a gente não entende, e é melhor deixar assim. Algumas criaturas vivem na escuridão por um motivo, e eu agradeço todo dia por nunca ter descoberto que motivo é esse.
Olha, vou contar uma coisa que até hoje não consigo explicar. Foi quando fui passar uns meses no sítio do meu tio, lá num lugar bem afastado da cidade. Sabe aqueles lugares que nem sinal de celular pega direito? Pois é, era lá. Para chegar, tinha que pegar uma estrada de terra por uns 30 quilômetros depois que saía do asfalto. A estrada era cheia de buraco e quando chovia ficava pior ainda. A casa era antiga, daquelas construções típicas de fazenda que já viram muita coisa nessa vida. Paredes grossas, janelas de madeira que rangiam, assoalho que gemia mesmo quando não tinha ninguém andando. O lugar mais próximo com gente ficava a uns 3 quilômetros. E olhe lá. De noite, o único barulho que se ouvia era dos bichos do mato e do vento batendo nas árvores. Eu tinha ido para lá ajudar meu tio com a lida da roça. Acordava todo dia às 5 da manhã para cuidar das galinhas, tirar leite das vacas, essas coisas de fazenda. Era uma vida dura, mas honesta. O dia era corrido do começo ao fim. Então, quando chegava a noite, eu caía na cama morto de cansaço. Meu quarto ficava nos fundos da casa, com uma janela de madeira maciça que dava direto para o pasto. Não tinha nada ali perto, só a cerca do pasto e depois o mato fechado. Sempre antes de dormir, eu verificava se a janela estava bem fechada, com a tramela no lugar. Na roça, a gente aprende cedo a ter esse cuidado, porque onça e outros bichos podem rondar à noite. Naquela noite específica, estava ventando muito forte. O vento assobiava nas frestas, fazia as telhas baterem e as árvores grandes que ficavam mais longe pareciam estar gemendo. Eram umas mangueiras centenárias que deviam ter mais de 100 anos, dava para ouvir os galhos estalando. Eu já estava na cama, com o lampião apagado, quase pegando no sono. Foi aí que ouvi. Tum, tum, tum. 3 batidas secas na janela do meu quarto. Não era galho batendo, porque não tinha árvore nenhuma perto daquela janela. E não era o vento também, porque o som era muito específico, muito intencional. Parecia que alguém tinha batido com os nós dos dedos na madeira. Congelei na cama. Meu coração começou a bater forte e eu fiquei ali, paralisado, tentando decidir o que fazer. Depois de uns segundos, resolvi ser corajoso e ver o que era. Peguei o lampião, acendi com as mãos tremendo e me aproximei da janela devagar. Quando abri a cortina só um pouquinho, vi uma sombra pequena e curvada, pulando a cerca do pasto e sumindo no meio do mato. Foi tudo muito rápido, não deu para ver direito o que era. A sombra era pequena, talvez do tamanho de uma criança, mas se movia de um jeito estranho, meio pulando, meio correndo. Não consegui dormir direito o resto da noite. Ficava ouvindo cada barulho, cada rangido da casa. O vento continuava forte, mas eu sabia que aquelas batidas não tinham sido o vento. Tinha sido outra coisa. No outro dia, bem cedinho, antes mesmo de começar a lida, fui lá fora investigar. Tinha chovido uns dias antes e o barro ainda estava mole embaixo da janela. E foi aí que a coisa ficou realmente estranha. Tinha umas pegadas ali que nunca vi igual em toda a minha vida. Não eram pegadas de nenhum bicho que eu conhecesse. Eram redondas, quase como uma mão aberta, mas só com 3 dedos. E os dedos eram compridos demais, deixando marcas fundas no barro. Chamei o velho Zé, que trabalhava no sítio há mais de 50 anos. Ele conhecia todos os bichos da região, sabia identificar qualquer pegada. Mas quando viu aquelas marcas, ficou quieto por um bom tempo. Depois disse que nunca tinha visto nada parecido. Tirei foto com meu celular, mas quando tentei mandar para os meus amigos na cidade, não tinha sinal. O que mais me assusta até hoje é que as batidas começaram a acontecer toda terça-feira, sempre na mesma hora. 2 da manhã, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Sempre 3 batidas, sempre com aquele mesmo som seco. E toda vez que chovia, as pegadas apareciam de novo. Sempre iguais, sempre com aqueles 3 dedos compridos. Tentei de tudo para descobrir o que era. Fiquei de tocaia várias noites, com a espingarda do meu tio na mão.
Coloquei uma câmera velha que ele tinha guardada apontada para a janela. Mas parece que aquela coisa sabia quando eu estava esperando. Nas noites que eu ficava acordado não acontecia nada. As batidas só vinham quando eu estava distraído ou quase dormindo. Uma vez, resolvi abrir a janela para ver o que acontecia. Fiquei acordado esperando às 2 da manhã. Quando o relógio marcou a hora, abri a janela devagar e esperei. Nada. Nem batida, nem sombra, nem pegada no dia seguinte. Foi como se a coisa soubesse que eu tinha mudado as regras do jogo. Meu tio nunca gostou de falar sobre o assunto. Quando perguntei se já tinha acontecido algo assim antes, ele desviava o olhar e mudava de assunto. Mas um dia, depois de uns goles de cachaça, ele soltou: "Tem coisa nessa terra que é melhor a gente não mexer." O pessoal antigo conta que aqui era lugar de ritual, muito antes da fazenda existir. Índio fazia cerimônia aqui. O velho Zé também tinha suas histórias. Dizia que às vezes via luzes estranhas no mato à noite, que ouvia cantos que não eram de pássaro nenhum conhecido. "A terra tem memória", ele falava, "e às vezes essa memória quer ser lembrada." Fiquei 3 meses no sítio e as batidas continuaram toda terça-feira. Com o tempo, comecei a me acostumar, se é que isso é possível. Aprendi a dormir com fones de ouvido nas noites de terça, ligados num rádio velho que ficava na mesinha de cabeceira. Mas teve uma noite que nunca vou esquecer. Foi na minha última semana no sítio. Era terça-feira, claro, e eu tinha me esquecido dos fones. Acordei com as batidas, mas dessa vez tinha algo diferente. Depois das 3 batidas normais, ouvi o que parecia ser uma risada infantil, bem baixinha, vindo do lado de fora da janela. Não tive coragem de olhar. Fiquei deitado, de olhos fechados, fingindo estar dormindo até o sol nascer. No dia seguinte, além das pegadas de 3 dedos, tinha outras marcas no barro. Pareciam desenhos, símbolos que eu nunca tinha visto. Hoje em dia, sempre que volto para a roça, durmo naquele mesmo quarto. E as batidas continuam vindo, toda terça-feira às 2 da manhã. Já tentei dormir em outros quartos, mas não adianta. As batidas me seguem. É como se aquela coisa tivesse me escolhido para alguma coisa que eu não entendo. O estranho é que outros trabalhadores da fazenda dizem que também ouvem as batidas de vez em quando. Mas não com a regularidade que acontece comigo. O velho Zé diz que eu devo ter alguma ligação com o que quer que seja aquilo. Algumas pessoas são mais sensíveis para essas coisas, ele explica. Na cidade, quando conto essa história, as pessoas riem ou acham que é invenção. Mas quem vive na roça sabe que tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem mistérios que é melhor deixar quietos. Eu só sei que toda terça-feira, quando o relógio marca 2 da manhã, aquelas 3 batidas vão estar lá, me lembrando que tem algo nesse mundo que ainda não entendemos. E as pegadas continuam aparecendo toda vez que chove. Sempre no mesmo lugar, sempre com aqueles 3 dedos compridos. Às vezes penso no que aconteceria se eu seguisse essas pegadas até o mato. Mas tem uma parte de mim que sabe que algumas portas, depois de abertas, não podem mais ser fechadas. Cresci numa casa de fazenda que meu avô construiu com as próprias mãos lá pelos anos 50. Era uma construção simples, mas sólida, cercada por um quintal enorme onde tinha de tudo um pouco. Pomar, horta, galinheiro, até um pequeno paiol. Mas o que mais chamava a atenção era um pé de goiaba centenário que ficava bem no meio do quintal. Essa árvore era gigantesca. O tronco era tão grosso que precisava de 3 pessoas de mãos dadas para conseguir abraçar. Os galhos se espalhavam para todos os lados, criando uma sombra que cobria metade do quintal. Diziam que ela já estava ali antes mesmo da fazenda existir, que os antigos donos da terra já falavam dessa goiabeira como algo especial. Durante o dia, era o lugar preferido de todo mundo. As galinhas ciscavam embaixo procurando minhoca,
Os passarinhos faziam ninho nos galhos mais altos e a gente sentava na sombra para descansar depois do almoço. As goiabas que ela dava eram enormes, vermelhas por dentro, tão doces que atraíam gente de toda a redondeza. Mas quando o sol se punha, principalmente nas noites de lua minguante, aquela árvore mudava completamente. E foi numa dessas noites que começou o terror que marcou minha infância para sempre. Eu devia ter uns 10 anos na época. Era uma noite quente de verão. E eu tinha deixado a janela do quarto aberta para entrar um pouco de ar. Já tinha apagado o lampião e estava quase dormindo quando ouvi pela primeira vez uma risada. Não era o vento nos galhos, nem nenhum bicho noturno. Era uma risada mesmo, como de criança, mas tinha algo muito errado naquele som. Era uma risada fina, aguda, mas parecia que a boca que produzia aquele som tinha dentes demais. O som saía meio abafado, distorcido, como se tivesse algo preso na garganta de quem ria, e vinha de cima da goiabeira, lá do meio da copa. Levantei da cama e fui até a janela. A lua minguante mal iluminava o quintal, deixando tudo em tons de cinza e preto. Os galhos da goiabeira se moviam suavemente, mesmo sem vento. E a risada continuava, ora mais alta, ora mais baixa, sempre com aquele tom perturbador. Chamei meu pai, que veio com a espingarda achando que era algum moleque fazendo graça. Ele ficou de tocaia embaixo da árvore, esperando pegar o engraçadinho. Mas quando a risada começou de novo, ele viu que vinha mesmo de dentro da copa. Subiu numa escada para olhar. Mas não tinha ninguém, só os galhos balançando sozinhos e aquela risada infernal. Depois dessa noite, a risada passou a acontecer com frequência. Sempre em noite de lua minguante, sempre vindo do alto da goiabeira. Com o tempo, todo mundo em casa começou a evitar o quintal depois que escurecia. A gente fechava as janelas cedo, ligava o rádio bem alto, qualquer coisa para não ouvir aquele som. Minha mãe, que era muito religiosa, chamou o padre da cidade para benzer o quintal. Ele jogou água benta na árvore, rezou um terço inteiro, mas nada adiantou. Na lua minguante seguinte, a risada voltou, mais alta do que nunca. Os vizinhos começaram a comentar. Uns diziam que era alma penada, outros falavam em maldição. O velho benzedor da região, seu Benedito, contou que naquele terreno tinha acontecido uma tragédia há muitos anos. Uma criança tinha morrido enforcada nos galhos da goiabeira enquanto brincava, e o espírito dela ficou preso ali. Um dia, a situação piorou de vez. Apareceu uma infestação de formigas cortadeiras no pé de goiaba. Em poucos dias, elas tinham tomado conta da árvore toda. Minha mãe, preocupada com as outras plantas do quintal, comprou um veneno forte na cidade. Despejamos o líquido em volta do tronco e em todos os formigueiros que encontramos. No dia seguinte, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. Acordamos cedo e o veneno tinha sumido do quintal. Não tinha chovido, não tinha vento forte, nada que pudesse ter levado embora. O veneno estava dentro de casa, espalhado pelo chão da cozinha e da sala. Parecia que alguém tinha recolhido todo o líquido e cuspido de volta para dentro, como se devolvesse o que tínhamos jogado na árvore. Depois desse incidente, a risada mudou. Ficou mais alta, mais agressiva. Não era mais aquela risadinha infantil. Agora soava raivosa, quase como um rosnado. E começaram outros barulhos. Galhos se quebrando sozinhos, folhas caindo mesmo sem vento, às vezes um sussurro que parecia vir do tronco. Meu irmão caçula, que sempre foi meio atrevido, resolveu desafiar seja lá o que fosse aquilo. Numa noite de lua minguante, ele pegou uma lanterna e uma faca e disse que ia descobrir o mistério de uma vez por todas. Subiu na árvore enquanto a família toda gritava para ele descer. Quando chegou perto do topo, aconteceu algo terrível. A risada se transformou num grito de raiva que ecoou por todo o quintal. Os galhos começaram a se mexer violentamente, mesmo sem vento nenhum. Meu irmão perdeu o equilíbrio e caiu.
Quebrou o braço e ficou inconsciente por alguns minutos. Quando acordou, ele estava pálido e tremia sem parar. Disse que tinha visto uma boca se formando no tronco da árvore, uma boca enorme cheia de dentes pontudos, e que os olhos eram 2 buracos negros que pareciam sugar a alma dele. Depois desse dia, ninguém mais chegou perto da goiabeira. As frutas apodreciam nos galhos, os pássaros não faziam mais ninho ali, até as galinhas evitavam ciscar embaixo da árvore. O único momento em que alguém se aproximava era para jogar sal grosso em volta do tronco, na esperança de afastar o que quer que fosse. A risada continuou por anos. Às vezes era acompanhada de outros sons, choro de criança, sussurros incompreensíveis, até o que parecia ser uma cantiga de roda tocada ao contrário. Nas noites mais escuras, quando não tinha lua no céu, dava para ver uma luz fraca pulsando dentro da copa, como um coração batendo. Acabamos vendendo o sítio quando meu pai ficou doente. Foi um alívio sair daquela casa, deixar para trás aquela árvore amaldiçoada. Os novos donos não aguentaram muito tempo. Depois de alguns meses convivendo com a risada, decidiram cortar a goiabeira. O que aconteceu no dia do corte virou lenda na região. Dizem que quando o machado bateu no tronco pela primeira vez, um grito tão alto e terrível saiu da árvore que os trabalhadores largaram as ferramentas e fugiram. A goiabeira morreu sozinha depois disso. Todos os galhos secaram de uma noite para o dia. As folhas caíram e o tronco apodreceu em questão de semanas. Hoje, quando passo em frente àquela propriedade, ainda consigo ver o toco do que sobrou. E juro que às vezes, bem baixinho, quando o vento está calmo e a noite está escura, ainda ouço aquela risada vindo de algum lugar. Como se o que quer que tenha morado naquela árvore ainda estivesse por ali, procurando um novo lar. Nunca mais comi goiaba na vida. O simples cheiro da fruta me traz de volta todas aquelas noites de terror. Todas aquelas vezes que acordei suando frio com o som daquela risada ecoando no meu ouvido. Algumas memórias a gente carrega para sempre, mesmo que prefira esquecer. E na roça, onde o sobrenatural parece estar mais próximo do nosso mundo, a gente aprende que tem coisas que é melhor não mexer. Algumas árvores guardam segredos antigos, e algumas risadas é melhor nunca descobrir de onde vêm.